Olá, aluno, seja bem-vindo a mais uma aula. Sou o professor Luiz Fernando e hoje nós vamos estar na nossa quarta aula de contabilidade de custos industrial. Pois bem, aluno, nós vimos nas aulas passadas a parte conceitual de custo, lá na primeira aula, que a gente conseguiu desmembrar as nomenclaturas utilizadas no departamento de custo, como o que é despesas, gastos, desembolsos, custo especificadamente, o que é custo direto, o que é custo indireto. Pois bem, depois na segunda e terceira aula nós vimos a parte de transformação, nós vimos o plano de conta específico da contabilidade de custo e industrial, o plano de contas voltado às indústrias. Na terceira aula nós começamos a entender os lançamentos contábeis e as transições da mercadoria. Se recorda que nas aulas passadas, em determinados momentos, eu dizia para vocês que era muito importante que todos os departamentos estejam correlacionados, estejam ligados no mesmo sistema de informação, para que cada operacionalidade de cada setor, automaticamente o setor seguinte do processo industrial possa ter a informação já em tempo real. O que acontece? Acontece que quando o CPD, que é o controle de produção, explode a produção, ou seja, manda a ordem de produção lá para a fábrica, a partir deste momento inicia-se várias informações ao mesmo tempo. A requisição de matéria-prima, em que o almoxarifado vai ter que disponibilizar quantidade de matéria-prima para aquela quantidade que será produzida, mão de obra que será utilizado naquela produção, manutenção das máquinas que já foram realizadas, mas que elas já estão aptas para produzir e tudo mais que envolve uma linha produtiva. Bom, a partir deste momento, nós então vamos transferir a matéria-prima, vamos transferir o custo para a linha de produção. Na aula passada, nós vimos todo o cálculo do custo de transformação e a sua transferência para a produção. Montamos um balancete e dessa maneira nós vamos iniciar a nossa aula de hoje, dando sequência à aula passada, em que nós falávamos sobre custo de transformação. Pois bem, a partir do momento que explode a produção, ou seja, que dê a ordem, que o departamento responsável dê a ordem para um determinado pedido para começar a linha produtiva, neste momento já começa a liberar todos os materiais, toda a mão de obra específica, os prazos, material secundário, material de embalagem, energia elétrica, então tudo que envolve o custo para aquele pedido, para aquela explosão, para aquela ordem de produção. Bom, então você se recorda que quando nós falamos de custo, nós estamos falando de deságio financeiro, um gasto que é relativamente ou está diretamente relacionado à produção. Então tudo que envolve a linha produtiva é considerada como custo. Algumas empresas podem até trabalhar com pedidos, então o pedido A, o pedido B, ou o pedido do cliente A, do cliente B, e isso faz com que possa aumentar os controles. E quando determinado pedido vá para a linha de produção, como nós iniciamos a nossa aula de hoje, explode a produção, ou seja, começa a ser solicitado tudo aquilo que vai envolver a produção daquele pedido. Neste momento, começa a se transferir saldos. Começa a transferir saldo da matéria-prima para a linha de produção, mediante a requisição. Começa a transferir a mão de obra específica para aquele pedido. E já quero também fazer uma ressalva que há empresas que possam controlar o seu rateio por pedido. Então, eles usam, além de um critério de rateio específico, mas também por pedido. Isso faz que controla o custo específico para aquele pedido e até montar um preço de venda específico para aquele pedido. Se recorda lá na segunda aula que nós falamos sobre a montagem do preço de venda? Em que a montagem do preço de venda tinha que ser, o preço de venda tinha que ser suficiente para cobrir todos os custos fixos e variáveis, a margem de lucro e a margem tributária. Bom, se recorda também que lá na segunda aula nós demos exemplos que há algum tempo atrás o comércio ele aplicava lá 100% de margem de lucro. Ou seja, adquiria a mercadoria por um valor, aplicava-se 100% e revendia essa mercadoria, esse produto. Bom, isso não quer dizer que ela está tendo lucro. Por isso que faz necessário um cálculo específico do custo,
faz necessário uma mensuração, um registro, para que os custos possam ser alocados corretamente. E aí sim, nós termos uma base de dados, uma base de informação para que possamos tomar a decisão, realizar o cálculo do markup e a precificação do produto para que nós possamos realizar a venda. E nesta venda está competitivo ao mercado, que essa venda supre todas as necessidades da empresa, tanto no que tange a parte de custo e também a parte de rentabilidade do capital investido, ou seja, o lucro. Todos os investidores ou todo sócio faz o investimento inicial do capital na expectativa de ter um retorno. Então, o preço de venda, quando for efetivamente realizado, já tem que provisionar o retorno daquele capital ou a margem de lucro que a empresa e o sócio gostariam. Também nós vimos na aula passada a margem de contribuição e vocês viram em gestão de custo, ponto de equilíbrio. Tudo isso é necessário para que a empresa possa efetivamente ter o retorno positivo que ela tanto almeja. Pois bem, para nós podermos efetivar a nossa venda, primeiro deve haver a produção. E é isso que nós vamos iniciar a nossa aula de hoje. Falar sobre produção, falar sobre aquilo que será transferido para a linha produtiva. Bom, fizemos um contexto na nossa aula de hoje, relembramos alguns tópicos das aulas passadas e o objetivo da aula de hoje, eu quero te convidar a acompanhar comigo no quadro. Bom, caro aluno, o objetivo da aula de hoje é analisar os custos de produção. Então, especificadamente vamos estar falando do custo de produção, efetuar a apuração do resultado, ok, do exercício, e simular um encerramento do exercício, ok? Tanto o resultado como a simulação do encerramento, nós vamos ver nessa aula de hoje e a transferência desse saldo do resultado para o patrimônio. Quando fala-se de encerramento do exercício, nada mais é do que efetivamente verificar se a empresa teve lucro ou prejuízo e transferir para o patrimônio saldos positivos ou negativos daquilo que foi apurado no resultado. Então, desta maneira, nós vamos ver na aula de hoje. Então, a aula de hoje é especificadamente verificar o custo de produção e o encerramento do resultado e do exercício, ok? Muito bem, aluno. Iniciando efetivamente a nossa aula, nós vamos dar sequência à nossa aula passada, no balancete que foi apurado na aula 3, ok? Desta forma, nós temos aqui um balancete de verificação. Antes de iniciar nos dados aqui apresentados, gostaria de relembrar-los de algumas situações particulares. Ou seja, no balancete, ele vai trazer a numeração do plano de conta. Lembra do plano de conta que nós vimos na segunda aula? E também, provavelmente vocês já viram em contabilidade geral, em teoria da contabilidade, o plano de conta e a estrutura do plano de conta, os grupos, subgrupos e a numeração que faz correlação com os grupos e subgrupos. Lembre-se que lá quando nós tivemos o início do balanço patrimonial e da moção de resultado, no balancete de verificação, todas as contas serão apresentadas. Enquanto o balanço patrimonial apresenta as contas de patrimônio e a demonstração de resultado apresenta as contas de resultado, o balancete ele é um relatório analítico em que vai trazer todos os fatos. Se você pegar no plano de conta a numeração que inicia-se com 1 quer dizer ativo. Ok, aluno? Então, lá no plano de contas, todo o grupo, subgrupo e contas que iniciar com 1 vai ser ativo. Todas as contas, grupos e subgrupos que iniciar com 2, nós vamos estar falando de passivo. Todas as contas de resultado, custos e despesas, nós vamos estar iniciando com 3. E as contas de receita com o 4, ok? Muito bem, então, neste modo aqui, o balancete, ele é um balancete específico ou uma parte de um balancete, melhor assim dizendo, porque ele já está iniciando com 3.3, ou seja, nós estamos apresentando ele a partir dos custos, ok? Então, esse é um balancete das contas de custo. Muito bem, então nós temos os custos das compras de matéria-prima do mercado interno
e das compras de mercadoria de matéria-prima, ok? Então nós temos, dentro do mercado interno, a compra de matéria-prima de R$16 mil, conforme nós já vimos na aula passada. E o que acontece? Mediante a explosão de uma produção, mediante a uma requisição, será transferido para a fabricação 8 mil peças, ou 8 mil quilos, ou 8 mil de matéria-prima, ok? Muito bem, então nós temos aqui a primeira transferência. Aqui, como que se dá essa transferência? Lembre-se de Luca Pacioli e o método das partidas dobradas. Na contabilidade, todos os fatos são registrados mediante lançamento, seja lançamento de provisão, seja lançamento de baixa, seja lançamento de ajuste ou lançamentos cotidianos, ok? Então, para que nós possamos transferir para o custo a matéria-prima, faça um lançamento retirando do estoque, transferindo para o custo. Depois, nós vamos transferir esse custo para o custo de transformação. Também um novo lançamento em que vai ser transferido e vai diminuir da conta do custo de matéria-prima 8 mil reais, porque está sendo transferido para a fabricação. Ok? Muito bem. Nesse mesmo balancete, nós temos os custos das compras de materiais de embalagem. Também dentro do mercado interno. Ok? Então é um demonstrativo analítico, então ele demonstra o custo da matéria-prima e o custo da material de embalagem. Nós estamos dizendo que ele foi adquirido dentro do mercado interno, ok? E será transferido para a fabricação 2 mil. Da mesma maneira que o método de partida dobrada deve ser realizado o lançamento, em que vai diminuir do custo e aumentar a transferência. Lembre-se que essas transferências são contas transitórias, ok? Que no final ela deve ser zerada, retornando para o custo ou para o estoque. Ok, aluno? Muito bem. Dando sequência, nós vamos ter ainda os custos diretos de fabricação. Aqui nós vamos encontrar toda a estrutura de matéria-prima, material de embalagem, mão de obras, encargos sobre as mãos de obras. Ou seja, o custo direto de fabricação, ele é uma parte do balancete em que vai apresentar todos os saldos transferidos e que estão lá na fabricação. Enquanto aqui está sendo transferido os saldos, aqui nós já encontramos os saldos, ok? Os saldos que foram transferidos para a produção. Por isso que é conhecido como custos diretos de fabricação. Eles já estão lá na fabricação e eles são diretos por quê? Porque não tem como ele estar em outra parte. Lembra-se lá do conceito de direto e indireto? Então, custos diretos é que está voltado diretamente à linha produtiva e depende da linha de produção, depende da quantidade produzida, ok? Muito bem, então nós temos a transferência de matéria-prima, a transferência de material de embalagem e a mão de obra que será utilizada. Bom, se nós pararmos para pensar e dizer que a contabilidade de custo, assim como a contabilidade em si, ela tem como objetivo fornecer informações pertinentes para a tomada de decisão, aqui pode ser algo muito interessante para os administradores e os acionistas, porque além de saber exatamente a quantidade que está sendo transferida para a produção, ainda nós temos a mão de obra direta e os encargos sobre essa situação. Desta forma, nós conseguimos tomar as decisões se essa produção está sendo custosa ou não, ou se há até a possibilidade de reduzir custo, salvo se for para esse propósito, né? Uma análise para este propósito. Muito bem. Considerando que foram produzidas 200 unidades do produto em questão. Então, nós vamos produzir 200 unidades mediante uma mão de obra direta, mediante a matéria-prima e a material de embalagem. Desta forma, nós vamos dar sequência ao nosso slide aqui, a nossa tela, para que nós possamos entender a apuração dos custos em formação. Então, nós temos a transferência para a produção, nós temos os custos de matéria-prima, os custos de material secundário, se transfere para a produção e aí começa, então, a ter um novo custo, o custo de formação.
Os valores evidenciados no grupo 3.3.2, custos diretos de fabricação, refere-se exatamente aos custos de formação das 200 unidades produzidas. Então, antes de nós darmos continuidade, eu quero fazer uma ressalva, aluno. Percebe que neste exemplo nós estamos utilizando 200 unidades. Se recorda que quando eu iniciei a aula de hoje, a nossa aula de hoje, eu disse para vocês que determinadas empresas, mediante do nível de controles que ela tem, ela pode apurar os custos por produção, por pedido, por explosão de pedido, por requisição, uma quantidade específica de matéria-prima, uma quantidade específica a ser produzida, o quanto de mão de obra será gasto para aquela produção específica. Então, mediante ao nível de controle da empresa, mediante a demanda da empresa, porque se for uma demanda muito grande, obviamente que ela não conseguiria realizar esse controle por pedido, por cliente ou qualquer outro fator determinante para a apuração dos custos, ok? Mas é possível, principalmente nos dias de hoje, com essa evolução tecnológica, com os sistemas informatizados, em que a informação ficou muito mais rápida e clara e transparente e de fácil acesso para todos os usuários das informações contábeis e financeiras. Ok? Não somente da contábil e financeira, mas também da produção, dos pedidos, da compra, da venda, da expedição. Então, tudo que envolve o ciclo produtivo com os sistemas integrados, fica mais fácil de controlar a produção. Ok? Muito bem. Desta forma, quero te convidar a dar sequência comigo no quadro para que nós possamos entender esses custos diretos de fabricação. Bom, então nós temos, para as 200 unidades produzidas, ficou da seguinte maneira. Materiais, então, 8.000 de matéria-prima e 2.000 de material de embalagem, ok? Mão de obra direta. Aqui nós temos uma particularidade. Esta mão de obra pode ser específica para essa produção, ok? Ou não. Pode ser uma mão de obra ociosa ou não. Pode ser que essa mão de obra tenha outras produções já em tramitação. Ela possa ter um planejamento de produção, mas para essas 200 peças, nós temos a mão de obra direta e todos os encargos que influenciam sobre essa mão de obra. Além dos salários, nós temos férias, 13º, que são provisões, fundo de garantia, previdência social, contribuições e entre outros, ok? Ainda pode colocar despesa com alimentação, despesa com transporte, então vários fatores que pode ainda ser acrescentado a essa mão de obra, ok? Muito bem, então essa daqui seria as informações para o custo de fabricação, desde a matéria-prima até a mão de obra direta. Transferência para os custos de formação. As somas de cada grupo de contas, onde foram contabilizados custos diretos de fabricação, deverão ser transferidos para o custo de formação. Para isso, vamos analisar cada lançamento de transferência. Então, aluno, veja que para cada processo, para cada passo em que a linha produtiva caminha, existe um controle de custo específico. Primeiro nós temos o custo da aquisição, depois nós temos o custo de transferência, o custo de transformação, o custo de formação, e aí nós vamos ter efetivamente a realização do produto. Por isso que existe duas maneiras de você interpretar os custos numa linha produtiva. Os custos da mercadoria e os custos da mercadoria vendida. Porque existe até uma grande diferença. Quando nós falamos de custo de mercadoria, nós estamos falando lá na aquisição da mercadoria.
Quando nós falamos custo de mercadoria vendida, é que depois já houve várias transformações, vários gastos, vários desembolsos, sacrifícios financeiros para a obtenção daquela receita, que será a venda do produto, ok? Quando nós falamos de custo de mercadoria e custo de mercadoria vendida, lá no custo de mercadoria, na aquisição, nada mais é que o valor pago pela matéria-prima menos os impostos recuperáveis e gastos acessórios, como frete, seguros, entre outros, ok? Agora, quando nós falamos de custo de mercadoria vendida, aqui nós já estamos atribuindo todos os custos que nós vimos nessas 4 aulas, desde o custo da aquisição da matéria-prima até custos diretos, custos indiretos, custos fixos, variáveis, semifixos, semivariáveis, entre tantos outros que possam agregar valor para o produto, para que depois no final nós possamos vendê-lo, ok? Muito bem, vamos dar sequência à aula. Os lançamentos contábeis. Primeiramente, nós vamos realizar o lançamento da transferência dos custos. Então, transferências dos custos com materiais diretos de fabricação para o custo de formação. Olha só, aluno, percebe que nós temos primeiro um custo com materiais diretos de fabricação que será transferido para o custo de formação. Então, 2 situações diferentes, mas que elas são correlacionadas, ou seja, é um processo industrial. Ele inicia, tem um intermédio e o final, ok? Então, a cada passo, a cada avanço da linha produtiva, existe uma nomenclatura, existe um controle específico e existe no balancete e no plano de contas específico, as contas para ser transferida. Por isso que existe contas de ativo, contas de passivo, contas de resultado e as contas de transferência, que são essas transferências operacionais, ok? O primeiro lançamento, mediante a Luca Pacioli, que demonstra o método de partida dobrado. Então, para cada valor debitado, o mesmo tem que ser creditado, ok? Neste lançamento, nós temos debita-se matéria-prima, ok? Materiais, e credita-se transferência para o custo de formação, ok? A transferência do custo da mão de obra direta para o custo de formação. Da mesma maneira, o mesmo valor debitado tem que ser creditado. Debita-se mão de obra, credita-se transferência para o custo de formação, ok? Muito bem. Essa transferência de saldo, aluno, nada mais é do que um controle. Quando nós puxarmos um razão específico da mão de obra, nós vamos ter um valor específico diminuindo da transferência. Quando nós puxarmos o razão da transferência, nós vamos ter lá o mesmo valor que foi transferido. Quando finalizar, vamos zerar a conta de transferência e vamos voltar ou para custo ou para o estoque, dependendo da linha produtiva, ok? Muito bem. A partir deste momento em que nós vimos primeiramente o balancete e as transferências dos custos, nós vamos para um vídeo e logo nós voltaremos. Olá, meus caros. Nós agora vamos conversar sobre um assunto que eu acho que ninguém gosta de falar, que são os gastos, os custos e as despesas que você tem aí na sua empresa. Antes que você fique imaginando que eu vou nesse vídeo te dar alguma regra milagrosa que vai eliminar os seus gastos, custos e despesas, deixa eu te explicar que não é nada disso não. O que eu vou aqui é te dar a definição, pelo menos do ponto de vista técnico-contábil, do que são gastos, o que são custos e o que são despesas. Alguém aí talvez já até caiu da cadeira dizendo, mas não é a mesma coisa, né? Gasto, custo, despesa, paguei de qualquer jeito. Do ponto de vista de fluxo de caixa, de sair o dinheiro da empresa, é a mesma coisa, né? Não importa se é um gasto, se é um custo ou se é uma despesa, você pagou e o dinheiro saiu aí da sua empresa, ou se não saiu, vai acabar saindo uma hora dessas. Mas para fins de uma série de outros conceitos contábeis, que depois a gente vai aprimorando aqui nos nossos vídeos, eu acho que vai ser útil para você entender a diferença entre eles. Então vamos lá, vamos considerar o seguinte, olha, que os custos, eu parei aqui um minuto para pensar sobre onde é mais fácil começar a explicar. Começar pelos custos. Os custos são aqueles custos que você tem na sua empresa e que estão
diretamente ligados à sua produção. E quando eu falo produção, não fique imaginando que serve esse conceito de custo apenas para uma indústria. Ele serve para a indústria, para o comércio e para a prestação de serviço. Então, o que é um custo? Na indústria, os custos são todos aqueles gastos que eu tenho na minha empresa que estão ligados à minha produção. Então, por exemplo, a mão de obra de quem opera os equipamentos, os insumos e matérias-primas, o material de embalagem, a energia elétrica aplicada na produção. Então, o custo está ligado a produzir um determinado produto numa indústria. Se a gente vai para o comércio, o conceito de custo continua presente. Custo é tudo aquilo que eu tenho de gastos relativos à aquisição dos produtos que eu vou vender e relativos a, eventualmente, embalagem e decoração daqueles produtos para venda. Então, vamos imaginar que eu vendo canetas. Quando eu compro uma caneta, o gasto que eu tenho com aquela caneta é um custo para mim. Então, eu tive o custo da compra daquela caneta. Se eu tenho material de embalagem, também é um custo. Enfim, é tudo que está ligado ao produto que eu estou vendendo, ou melhor dizendo, à mercadoria que eu estou vendendo. E na prestação de serviço também está presente o conceito de custos. Então, os custos na prestação de serviço são todos aqueles gastos que eu tenha para realizar a minha prestação de serviços. Por exemplo, eu faço serviços de manutenção e eu tenho contratado na minha empresa um técnico que é quem vai lá realizar essa manutenção. Os gastos que eu tenho com salários, encargos, locomoção e todos os demais gastos que eu tenho com esse técnico são custos para a minha empresa. Então, esse é o conceito de custo. Repetindo, custo é aquilo que está ligado ao resultado final da minha empresa, ao produto que eu produzi, à mercadoria que eu vendi ou ao serviço que eu prestei. Por outro lado, as despesas são aqueles gastos que eu tenho na minha empresa, independentemente da minha produtividade. Deixa eu tentar te dar um exemplo. Vamos supor que a nossa empresa está num imóvel alugado. Se a minha empresa é uma indústria, se eu fabricar ou não fabricar, eu vou ter que pagar aquele aluguel. Se a minha empresa é uma loja, se eu vender ou não vender, se o cliente entrar ou não entrar, eu terei que pagar aquele aluguel. E se a minha empresa é um prestador de serviço, se o telefone toca e alguém encomenda meu serviço, ou se o telefone não tocar e ninguém encomendar o meu serviço, eu terei que pagar aquele aluguel. Portanto, ele é um gasto que não está ligado ao trabalho que eu fiz, ou à mercadoria que eu vendi, ou ao produto que eu fabriquei. Então, trata-se de uma despesa. Então, tudo que não está ligado à minha produtividade, seja ela de fabricação, de comércio ou de prestação de serviço, tudo que não está ligado à minha produtividade é uma despesa. E gastos, a palavra gastos, a gente se refere para aplicar ao conjunto. Quando eu junto os meus custos e as minhas despesas, aí eu tenho o total dos meus custos e das minhas despesas, é o que eu chamo de gastos. Deu para entender esse conceito? Bom, se você se interessou por esse conceito, eu vou sugerir a você que assista o vídeo em que a gente fala sobre ponto de equilíbrio e sobre margem de contribuição. Vai ser lá que você vai entender melhor como aplicar na prática esse conceito. Muito obrigado. Bom, aluno, eu trouxe esse vídeo para vocês para reafirmar a parte conceitual de custos e despesas e trazer para vocês uma indagação. Veja, nós vimos aqui a transferência de custo, em que nós temos o custo de transformação passando para o custo de formação, a transferência do custo de matéria-prima para o custo de transformação e depois para o custo de formação. Eu gostaria de perguntar para vocês, é necessário todos esses registros, todas essas transições de custo para que a empresa possa desempenhar o seu papel industrial? No mesmo período, nós vamos abrir um pouquinho também para que vocês possam mandar as perguntas e dúvidas que vocês possam vir a ter. Então, logo nós voltaremos.
Muito bem, nós voltamos agora. E lembra-se que quando nós transferimos para a produção os valores e os custos para a realização da produção, disse para vocês que em determinado momento nós vamos ter que zerar essas contas de transferência. É neste momento que nós vamos estar realizando agora. Após a produção, nós vamos zerar as contas de transferência. E como vai ficar essa maneira? Primeiramente, quero mostrar para vocês um balancete atualizado. Acompanhe comigo no quadro. Então aqui, alunos, nós temos um balancete já atualizado. Então veja que nós temos os custos das compras de matéria-prima, os custos das compras de material de embalagem, os custos diretos de fabricação e olha aqui que bacana as transferências para o custo de formação, ok? Então este aqui é o saldo, é a contrapartida das matérias-primas e do material de embalagem. Essas são a contrapartida, ok? Então nós temos, se você verificar aqui, as contas devedoras e a conta credora, o mesmo valor, ok? Muito bem. Depois nós temos o balancete das contas de custos, mas apresentando para vocês a mão de obra. Então, primeiramente, nós vamos transferir a matéria-prima, então o lançamento contábil debita-se matéria-prima, credita-se a transferência, da mesma maneira para o material de embalagem e para a mão de obra, ok? Considerando todos os encargos, todos os custos sobre mão de obra direta. Então, neste exemplo aqui, nós temos 8.000 de transferência para o custo, ok? Então, o razão, lá, se você puxar um razão da conta de transferência dos custos, nós teremos este saldo aqui, ó, 10.000 de materiais e 8.001 de mão de obra. Então, lembre-se que quando nós abrimos os razões, ok? Nós vamos transferindo os saldos. Nós vamos transferindo os saldos de contas para que nós possamos ter um melhor controle. A partir do momento que vai encerrando, que começa a encerrar o processo e começa a retornar, seja material que sobrou, né, que não foi aplicado à linha produtiva, então a devolução de matéria-prima não utilizado no processo industrial, ou o produto. Então, eu posso tanto voltar saldos para a conta original, ou eu posso zerar essa conta transferindo ela para uma nova situação, como, por exemplo, o produto acabado. Ok? Então, na contabilidade, nós temos as contas que terão saldo e as contas de transições, as contas de transferência, que deverão efetivamente ser zeradas, ok? Então, de modo geral, nós temos essa situação. Os custos que foram transferidos sobre materiais de 10.000 e a mão de obra, tendo um saldo na conta de transferência de 28.000, que deverá ser efetivamente zerada no decorrer do exercício social, ok? Muito bem. A partir daí, nós temos uma nova situação, porque se o material que não foi aplicado à produção, ele retorna lá para o estoque, ele retorna para o custo, ele retorna fisicamente lá para o almoxarifado. Muito bem. Mas e aquele material que efetivamente sofreu uma força industrial, deixou de ser uma matéria-prima e passa a ser um novo produto? Que este é o conceito de indústria, né? Esse é a classificação de indústria. É pegar uma matéria-prima, pegar uma mercadoria, apresentar nela uma força industrial e transformá-la em um novo produto. Quando nós pegamos aquele material, aqueles 10.000 de materiais, mais a mão de obra e apresentamos uma força industrial e gera-se um novo produto, nós vamos ter os produtos acabados. Nós vamos ter efetivamente o produto. Professor, mas se no final do exercício eu não tiver finalizado a linha produtiva, ou seja, eu não tiver terminado a produção, aí é uma nova situação. Nós vamos ter produto em elaboração, produto em processo, em que vai retornar para o estoque também.
ok? Como nós já vimos nas aulas passadas, nós temos o estoque de matéria-prima, estoque de material de embalagem, estoque de material semi-acabado e o estoque de material acabado. Mas agora nós vamos apurar o custo dos produtos acabados, ou seja, após a transferência e sabendo que foram produzidas 200 unidades de produto, olha aqui, lembra-se que esses 200 é aquela ordem de produção, aquela explosão, aquela solicitação mediante os exemplos passados, ok? Você conseguiria apurar o custo unitário de produção da seguinte maneira. Bom, total dos custos apropriado ao produto acabado. Nós temos aqui, ó, 18.001, ok? Logo, 18.000 dividido pelas 200 peças produzidas, nós temos um custo unitário de R$90. Então, como que eu consegui chegar nesses 18.1? Nós temos aqui, ó, 10.000 de matéria-prima e 8.000 de mão de obra. Lembra-se da transferência, lá para a transferência para a produção? Simplesmente nós estamos atualizando o saldo. A partir do momento que eu tenha este saldo, nós então encontramos a linha produtiva, a quantidade a ser produzida, e nós vamos encontrar o valor unitário desse custo. Lembre-se que esse custo unitário de R$90, o preço de venda tem que ser superior para que ele possa ser liquidado, ok? Ainda não estamos considerando margem de lucro, a parte de tributos. Muito bem. Transferência para produtos acabados. Então, depois que nós realizamos aquela força industrial, que nós apuramos o custo unitário, nós vamos fazer o lançamento contábil da transferência do produto acabado. Então, nós temos lá, debita-se ativo circulante. Olha o 1 aqui, ó. Se inicia com 1, é ativo. Então, debita-se o ativo circulante, estoque de produtos acabados, e nós vamos creditar a transferência para o estoque de produtos acabados. Essa é uma nova conta de transferência, ok? Que depois também, lá no final do exercício, no encerramento, será zerada, ok? Ao término do processo fabril, os produtos acabados deverão ser transferidos para o grupo de estoque localizados no ativo circulante, lá no balanço patrimonial. Neste momento, normalmente, ao final do mês ou ao final do processo de produção, todos os custos de formação do produto irão para o estoque da empresa, seja matéria-prima, seja material semi-acabado ou seja material acabado, ok? Muito bem. Dando sequência na linha produtiva, o que acontece com os produtos acabados? Qual é o próximo passo do produto acabado? Então, nós tínhamos uma matéria-prima que foi transferida para o custo de transformação, que foi transferido para o custo de formação, que foi transferido para a linha produtiva, depois ele se tornou um novo produto, que foi transferido para o ativo circulante, o estoque, e nós temos aqui um saldo na conta estoque de produtos acabados, ok? Neste momento, a empresa não tem mais o que fazer, porque ele já é um produto acabado. Então, se encerra plenamente todo o processo industrial. Mas ainda falta uma situação, ainda falta um aspecto, que é a venda, a efetiva venda deste produto. E é aqui que nós vamos ver. Então, vamos realizar a venda. Considerar a venda à vista de 50% da produção, ao preço unitário de R$200, inicialmente vamos fazer o cálculo da receita e a apuração dos impostos. Então vamos lá. Preço de venda unitário, R$200. Quantidade que foi vendida. Nós fabricamos 200 peças, mas nós só vendemos 50%, ou seja, 100 peças, ok? Então nós temos um valor total de R$20.000. Caro aluno, quando nós falamos de indústria, principalmente empresas de regime normal, temos que ter uma atenção aos impostos. Neste momento, quando efetivamente vamos realizar a venda, surge o fato gerador dos impostos, sejam os impostos estaduais ou federais.
Municipais não, porque municipais seria o ISS, e o ISS é voltado somente para as prestadoras de serviço. Agora, o imposto estadual, que é o ICMS, e os impostos federais, PIS, COFINS, contribuição social, imposto de renda e IPI, estes têm o seu fato gerador à venda. Quando nós falamos de apuração dos impostos, aqui eu não vou adentrar muito, mas é importante nós relembrarmos daquilo que já foi visto tanto na nossa aula, quanto nas aulas de planejamento tributário, nas aulas de contabilidade geral. Na aquisição da matéria-prima, nós temos um saldo credor, ou seja, o imposto que o meu fornecedor pagou, eu vou ter o mesmo valor como crédito. No exato momento da minha venda, em que o fato gerador se dá dos impostos a pagar, os meus débitos, para poder recolher os impostos, eu realizarei um confronto dos créditos que eu tive na aquisição de matéria-prima e dos débitos que eu vou ter do meu valor de venda. No confronto entre crédito e débito, do saldo que eu tenho do meu fornecedor e do meu a pagar, eu vou confrontar o saldo que ficar, que eu vou recolher. Se der um saldo maior de crédito, eu tenho um crédito para o mês subsequente. Se eu tenho um saldo maior de débito, esta diferença, este saldo, que será recolhido em conta gráfica, ou seja, em guias, em DARFs específicos, com códigos específicos, mediante ao tributo que estamos trabalhando, ok? Muito bem, então nós sabemos que uma indústria, ela tem o fato gerador e implica-se alguns impostos, principalmente na venda, entre eles o IPI. Aqui também quero fazer uma ressalva. Se recorde que nas aulas passadas nós falamos sobre o IPI, que o IPI ele é um imposto acrescido. Eu sei que tem muitos alunos que têm bastante dificuldade de entender este imposto, porque nós temos o valor do produto e uma taxa percentual que será aplicada ao valor do produto para a formação do valor da nota fiscal. Mas esta taxa percentual ele é aplicada sobre já o valor do produto, já mediante a todos os custos e o preço de venda. Então, por isso que nós falamos que ele é o imposto acrescido, porque depois que nós apuramos todos os custos, temos o preço de venda e nós vamos realizar a venda, aplica-se mediante a uma tabela progressiva as alíquotas de IPI. Por isso que nós falamos que ele é um imposto acrescido, porque nós vamos acrescentar do nosso preço do produto. E aí a nota fiscal será o valor do produto X, valor contábil, valor do produto, mais taxa percentual do IPI. Ok? Muito bem. Vamos voltar ao quadro e falar sobre a venda? Então, considerando que nós vamos vender 50% da produção a um preço de R$200, nós temos um valor de venda de 20 mil. Ok? Muito bem. Índice tributário. Então, nós sabemos que a venda é o fato gerador das vendas e vai incidir sobre essa venda os seguintes impostos: IPI, que é um imposto federal, ICMS, que é um imposto estadual, PIS e COFINS, que também são federais. A taxa percentual, que também é conhecida como alíquotas para os tributos, nós temos 10% de IPI, 12% de ICMS, 1,65% de PIS e 7,6% de COFINS, ok? Muito bem, olha o que eu estava falando sobre a questão do IPI ser um imposto acrescido. Então, o valor de venda do nosso produto será de 20 mil, ok? Neste momento surge o fato gerador do IPI e nós sabemos que a taxa percentual ou a alíquota do IPI é de 10%. Dessa maneira, 10% de 20 mil, nós temos R$2.000, ok? Então, o faturamento bruto, R$22 mil, ok? Muito bem. Antes de nós darmos sequência, eu ainda quero chamar a atenção para vocês sobre o faturamento bruto. Aluno, alguns autores trazem que, na demonstração de resultado, a nomenclatura faturamento bruto, que seja o valor das receitas. Depois nós temos o IPI, aí nós temos o faturamento líquido ou a receita bruta, ok? Porém, alguns autores já levam
como receita bruta e diminui o IPI lá nas deduções legais. Então, existem essas duas maneiras. Dependendo do autor que vocês vão pegar para estudar, um livro complementar dos nossos estudos, pode encontrar dessa maneira. Então, tenha atenção. As duas maneiras corretas, ok? Nesse caso, nós estamos trabalhando com o faturamento bruto. Mas se você encontrar lucro bruto também, já direto, não tem problema, ok? Muito bem, vamos voltar? Então, desta forma, nós temos aqui o faturamento bruto de R$22 mil. Vamos contabilizar essa receita. O que é a receita? Receita, então, é a venda do produto, né? Receita é tudo aquilo que nós temos a receber. Então, nós vamos ter, se for uma venda à vista, debita-se ativo circulante, caixa, banco ou equivalente de caixa, ok? É um disponível e nós vamos creditar a conta de receita, o faturamento bruto ou o lucro bruto, ok? Ou a receita bruta, melhor dizendo, não o lucro bruto, a receita bruta. Não podemos esquecer do IPI, porque ele tem que ser contabilizado à parte. Então, nós vamos ter IPI sobre vendas, ok? Que é uma conta de resultado. E nós temos o IPI a recolher, que é uma conta do passivo. Aqui, lembre-se que deve ter o ajuste do saldo devedor e do saldo credor. A apuração dos impostos sobre venda. Nós temos base de cálculo, os 20 mil do produto. Aí nós temos 12 mil de ICMS. Nós temos 1,65 de PIS e 7,6 de COFINS, ok? Sempre utilizando a base dos produtos, ok? Muito bem. Como que se dá, então, a classificação e o lançamento dos impostos? Nós temos ICMS sobre venda, é uma conta redutora da receita bruta, PIS sobre venda e COFINS sobre venda, as deduções legais. A contrapartida, nós vamos creditar ICMS a recolher, PIS a recolher, COFINS a recolher, que é as contas de obrigação, ok? Contas de obrigação. Aluno, quando nós falamos de tributos, ICMS, PIS, COFINS, IPI, todos eles, mediante ao regime tributário que a empresa se encontra, ela vai ter apuração em conta gráfica. Ou seja, ela pode ter um saldo credor e será abatido do seu saldo devedor para encontrar o valor a ser recolhido. Ok? Muito bem. Então, dessa maneira, nós temos o IPI, o ICMS, o PIS e COFINS, e ainda, depois, lá no resultado, contribuição social e imposto de renda. Ok? Acompanhe comigo no quadro para que nós possamos dar sequência à nossa venda. A partir do momento que nós vendemos efetivamente, nós deveremos baixar do custo os produtos vendidos. Ou seja, deve ser também baixar dos custos dos produtos vendidos, lembrando que a produção total foi de 200 unidades e que apenas 50% foram vendidas. Neste caso, nós temos quantidade de custo vendida de 100, nós temos o custo unitário de 90, neste modo, o custo dos produtos vendidos de R$9 mil. Esse custo de produtos vendidos será deduzido do lucro bruto, ok? Da receita bruta para encontrar o lucro bruto. Então, nós temos receita bruta, menos as deduções legais, receita líquida, menos ou lucro bruto, menos o custo da mercadoria vendida, nós vamos encontrar, então, a demonstração de resultado dedutível, ok? Muito bem. Vamos para o lançamento deste fato. Acompanhe comigo no quadro para que nós possamos dar sequência. E aí eu tenho o custo de mercadoria vendida, que será debitado à conta de resultado, e credita-se estoque de produtos acabados, ok? Então, esse é o lançamento do custo das mercadorias vendidas. E ainda para finalizar este processo de venda, nós temos ainda de fazer o controle de estoque, a ficha de controle de estoque. Então, nós temos uma entrada no estoque de 200 peças, ok? Tendo um saldo de 200 peças.
E nós temos uma saída de 100 peças, uma saída de 100 peças, ok? Há um custo unitário de 90, tendo um total de 9.000 peças. Então, este é o valor do custo a ficha de controle de estoque, a ficha de controle do estoque dos produtos acabados. Eu posso ter uma ficha de estoque, tanto dos produtos acabados, como dos produtos semi-acabados, como também das matérias-primas, ok? Muito bem. Então, só revisando, nós temos os custos que são transferidos para a linha produtiva e depois nós temos o produto acabado. A partir daí, nós vamos executar a venda. Nós temos a receita bruta, menos as deduções, nós temos a receita líquida, ok? Menos os custos da mercadoria vendida, nós vamos encontrar o lucro bruto. Dessa maneira, encerra-se parcialmente a venda, porque nós já tributamos tanto a venda quanto a parte de tributo e já lançamos lá no resultado. Para que nós possamos dar sequência ao entendimento dessa logística contábil, se me permite dizer assim, nós vamos para um breve vídeo e logo nós voltaremos. Olá, meus caros. Vamos conversar hoje sobre uma definição um pouquinho técnica da questão contábil, que é a definição sobre o que são contas de resultado. Já vou te explicar, já você vai entender. Vou pedir só a sua licença, rapidinho, para mandar uns abraços aqui, olha. Quero agradecer a Luana Natasha Koff, que é lá do Rio de Janeiro, tem assistido nossos vídeos, obrigado, viu? Quero também agradecer o Marivaldo Mendes, de um município lá no Pará, que chama Ananindeua. Marivaldo, obrigado, viu, por assistir os nossos vídeos também. O Ulisses Constantini, que é de Francisco Beltrão, lá no Paraná, brigadão, Ulisses. E o Roseval de Souza Ribeiro, que é de Ibirapitanga, na Bahia. Obrigado, viu, povo? É muito legal saber que vocês todos estão aí do outro lado. Mas muito bem, vamos falar um pouquinho sobre essa questão do que são as contas de resultado dentro do universo de contabilidade, é claro, né? Eu vou tentar resumir, eu acho que a gente pode resumir a coisa da seguinte maneira. A empresa, durante o seu dia a dia, ela realiza uma série de operações. Então, pensa numa empresa aí, venda, compra, põe dinheiro no banco, transfere de um banco para o outro, faz empréstimos, toma empréstimos bancários, paga empréstimos bancários, paga fornecedores, paga clientes. Tem um monte de operações ali que a empresa realiza no seu dia a dia que são objeto do registro da contabilidade. Tudo que a empresa faz, toda essa movimentação, a gente lá na contabilidade registra. As contas de resultado, por mais óbvio que pareça, são aquelas contas que vão afetar o resultado da empresa. São aquelas contas que vão afetar o lucro ou o prejuízo da empresa. Deixa eu explicar melhor. Funciona assim. Imagina o seguinte, eu tenho numa determinada empresa, você aí na sua empresa tem lá 100 mil reais numa determinada conta bancária no banco ABC. Está lá, 100 mil reais depositados na conta bancária do banco ABC. E aí você faz 2 cheques de 50 mil reais. Cheque é um negócio antigo, né? Hoje em dia ninguém mais faz, mas você faz. Se é um cara antigo, no meu exemplo aqui, você vai fazer 2 cheques de 50 mil reais. O primeiro cheque de 50 mil reais, você deposita numa conta bancária sua também, no banco 123. Então você simplesmente transferiu de um banco para o outro. Esta movimentação, sai o dinheiro da conta ABC, que é sua, e entra na conta 123, que também é sua, é algo que a gente poderia comparar como eu tirei 50 reais do meu bolso direito, e botei 50 reais no meu bolso esquerdo. Está resolvido o problema. Esta operação não envolve nenhuma conta de resultado, porque não muda o meu lucro, o meu prejuízo. Eu não gerei dinheiro novo, eu só troquei de um banco para o outro. Aquele segundo cheque que você emitiu, que era de 50 mil reais também, você pagou a sua folha de pagamento. Você usou aquele dinheiro para pagar o salário dos trabalhadores na sua empresa. Este dinheiro, sim, eu tirei do meu bolso, eu empresa, né, e mandei para o bolso dos meus trabalhadores. Mudou de bolso. Essa afeta o meu resultado. Então, esta operação de pagamento dos salários, por exemplo, vai para uma conta de resultado. Estou sendo muito resumido aqui. Alguém que é mais técnico em contabilidade sabe que a questão é um pouquinho mais complexa, mas para dar uma visão, especialmente para você que é empreendedor, que é empresário e que não é contador, é isso aí. Na conta de resultado, eu transfiro um dinheiro que é meu para outra pessoa. Eu mudo aquele dinheiro de propriedade de uma maneira tal que eu não tenho mais direito sobre ele, aquilo virou para mim um custo, uma despesa, um gasto.
enquanto que na conta que não é uma conta de resultado, ele muda de posição dentro de determinada conta na contabilidade, ele sai do banco A, B, C para o banco 1, 2, 3, mas ele continua sendo de minha propriedade, aí não afeta as contas de resultado. Deu para entender? Muito obrigado, viu? Sevilha Contabilidade. Nós vendemos tranquilidade. Bom, alunos, então nós vimos, e esse vídeo traz um pouquinho mais de explicação sobre as contas de resultado. É claro que vocês já viram lá em teoria da contabilidade, em estruturas das demonstrações contábeis, na parte de contabilidade geral, tudo que tange a parte de resultado. Lembre-se que a demonstração de resultado é uma demonstração dedutível e que nós precisamos sempre estar atentos a essas contas. Muito bem. Então nós temos as transferências, a aula de hoje nós vimos as transferências dos saldos de custo para a produção até chegar à mercadoria a ser vendida. Obviamente que nós vendemos 50%, então sobre um saldo de estoque. Nós vimos também a ficha de controle de estoque sobre o produto acabado, então o que entrou e o que saiu e o saldo que ficou, isso é muito importante também, ok? E aí nós temos a demonstração de resultado mediante as receitas e os impostos que têm como fato gerador a própria venda, a própria receita. Ok. Nós ainda temos, antes de entrar especificadamente no resultado e também no encerramento do exercício, eu gostaria de convidar para vocês, para a gente visualizar a última transferência de saldo desses custos. Acompanhe comigo no quadro. Então, aluno, transferência do saldo das contas de custo. Ao fim de cada mês, né, aqui é mensal, pode ser mensal, trimestral, semestral ou anual, mas o correto é fazer ao final de cada mês. Faz necessária a transferência dos valores existentes nas contas de custos, matéria-prima, material secundário e de embalagem. Desta forma, nós vamos sai do estoque, ok? Ou volta para o estoque, porque pode ser tanto uma transferência para a produção como um retorno, uma remessa ou um retorno. Então nós temos estoque de matéria-prima, estoque de material e embalagem e as suas transferências. Eu trouxe novamente esse lançamento aqui, porque a partir de agora nós vamos ver o que efetivamente dá de encerramento do exercício, e esse balancete traz uma configuração importante, que é essas duas contas aqui, ó. Então nós sabemos que são uma conta transitória, essa transferência são simplesmente para controle, ela não deve ficar com os saldos. Então, se nós transferimos, se houve uma remessa de saldo para essas contas, obviamente deve ter um retorno, e neste retorno essas contas irão zerar, ok? Professor, mas e se por acaso essa conta não zerar? A partir de agora nós vamos ver a questão do encerramento do exercício. E no encerramento do exercício, essas contas vão ter que zerar, ok? Elas vão ter que zerar. São contas que não deverão ficar com saldos, porque se tem estoque de matéria-prima, por mais que sobrou saldo nessa aqui, retorne então para o estoque, ok? Então, ou ela vai seguir o caminho, se lembrar lá na parte de razões, né, dos fatos contábeis, então ela pode seguir um caminho linear entre matéria-prima, transformação, produto acabado e venda, ou em determinado momento ela pode retornar como material não aplicado no processo. Então, desta forma, as contas vão zerar, não devem ficar com saldo, ok? E isso vai ser muito claro quando vocês estiverem realizando o encerramento do exercício. Aluno, vocês têm que tomar um pouco de cuidado quando nós falamos encerramento de exercício e a demonstração de resultado do exercício, ok? Muito similares, mas cada uma tem as suas particularidades, ok? Após o encerramento do exercício, é que especificadamente será apresentadas as demonstrações contábeis. As contas patrimoniais que deverão ter saldos
no ativo para contas devedoras e no passivo para contas credoras. E na demonstração de resultado, as contas devedoras para as despesas e custos e as contas credoras para as receitas e outras receitas, ok? Então, é importante entender essa particularidade, não se confundir no encerramento do exercício com o encerramento da demonstração de resultado do exercício, ok? Muito bem. Voltamos ao quadro para que nós possamos dar sequência ao encerramento do exercício. Então, o que seria o encerramento das contas de resultado? O que seria o encerramento do exercício? Ao fim de cada período de apuração do resultado, deve-se fazer o encerramento das contas de resultado. Ou seja, todas as contas de custos, despesas e receitas deverão ser encerradas. Para isso, deve-se ter no plano de contas uma conta para apuração do resultado, a qual denominaremos neste momento apuração do resultado, ok? Então, da mesma maneira que nós temos a demonstração de resultado, nós temos a apuração de resultado. Essa conta apuração de resultado nada mais é do que uma conta da contrapartida de tudo aquilo que será apurado, que será encerrado. Ou seja, custos, despesas e receitas. Isso não quer dizer que essas contas vão zerar, ok? Mas mediante a operacionalidade da empresa, elas terão saldos a ser ajustados e ser encerrados. Então, lançamentos de encerramento. O faturamento bruto. Então, nós temos lá faturamento bruto e nós vamos creditar a conta apuração do resultado. Ainda debita-se a apuração do resultado e nós vamos creditar custos de mercadoria vendida, IPI sobre venda, ICMS sobre venda, IPI sobre venda e COFINS sobre venda. Ao confrontarmos os lançamentos de débito e crédito e efetuarmos na conta apuração de resultados, iremos verificar o resultado apurado do período em questão. Este valor poderá ser confirmado também na demonstração de resultado, também conhecido como ARE, ok, aluno? A contas de resultado é também conhecido como ARE, ok? Que é essa apuração das contas de resultado. Então, se nós abrimos aqui um razão sobre as contas de resultado, o encerramento do resultado, nós vamos ver que será zerado ou vai ficar o saldo do fim do resultado. Então, pense assim comigo, encerramento do resultado, ok? Então, nós temos a conta de encerramento do resultado. Olha só os lançamentos e vamos tentar acompanhar aqui, transferindo para o razão. Então, pense comigo, debita-se primeiro os R$22.000. Então, nós temos aqui R$22.000. Nós vamos debitar aqui, ok? Depois, nós vamos creditar. Desculpa, vamos fazer aqui melhor. Ó. Vamos abrir duas razões. Vamos abrir aqui uma razão do resultado, ok? E nós vamos abrir os outros razões. Não sei que vai ter um espaço aqui, vai ficar um pouco complicado, mas vamos ver se a gente consegue, só para a gente ter uma ideia. Então vamos lá. Demonstração de resultado. Nós temos o razão da conta de resultado. Imaginem assim, debita-se o primeiro valor de 22.000. Então, nós temos lá 22.000 a ser debitado. Depois, nós vamos creditar as contas. Apuração do resultado. Então, nós temos aqui duas razões. Do faturamento que nós tivemos lá da venda específica e agora temos o razão da apuração de resultado. A contrapartida será apuração de resultado menos os custos e impostos. Dessa forma, dos R$22.000 que nós temos de receita, na apuração do resultado, nós ficamos com R$15.000 de resultado. Este aqui já é o resultado final do exercício? Não.
Por quê? Porque ainda nós temos despesas operacionais, despesas administrativas, despesas financeiras, outras despesas não operacionais, receitas financeiras, outras receitas não operacionais, para aí sim nós chegarmos no efetivo resultado da demonstração de resultado do exercício, ok? Esse que será o fim daí da demonstração. Lembrando também que ao final das demonstrações, principalmente da demonstração de resultado, quando efetivamente fizermos o lançamento de encerramento, o saldo que ficar na apuração do resultado, se for positivo ou se for negativo, será transferido para o balanço patrimonial, como lucro ou prejuízos acumulados, ok? Aluno, quando nós falamos de encerramento de exercício, que é o encerramento das contas de resultado, nada mais é do que nós finalizar o exercício social e identificar tudo que nós tivemos de receita na contrapartida do encerramento, tudo que nós tivemos de deduções legais, tudo que nós tivemos de custo da mercadoria vendida, despesas operacionais que envolvem ali despesa administrativa, despesas com vendas, despesas financeiras, outras despesas não operacionais, outras receitas não operacionais e outras despesas não operacionais. Tudo isso para que nós possamos encerrar o exercício e encontrar se a empresa deu um saldo positivo ou negativo, ou seja, se a empresa deu lucro ou prejuízo, ok? Muito bem. Acompanhe comigo no quadro para que nós possamos ainda dar sequência à questão do faturamento. Então aqui eu gostaria de lembrar a vocês, porque nós falamos isso e espero que não tenha ficado dúvida, porque dois autores podem trabalhar de maneiras diferentes. Então, no nosso caso, estamos trabalhando com o faturamento bruto. E quando nós trabalhamos com o faturamento bruto, obviamente que terá uma conta dedutível, uma conta redutora desse faturamento, que será o IPI. Mas alguns autores ainda podem trazer direto esse faturamento bruto em receita bruta e trazer esta conta do IPI aqui nas deduções legais, ok? E aí para encontrar o lucro bruto. Mas na nossa aula, então, nos nossos materiais e na nossa aula, nós vamos trabalhar dessa maneira. O faturamento bruto de R$22.000, o IPI, que é um imposto acrescido, ok? E nós então encontramos a receita bruta, menos as deduções legais, que são os impostos, devoluções e cancelamentos de venda, nós vamos encontrar então a sequência da demonstração de resultado, ou seja, os impostos, ICMS sobre venda, PIS sobre venda e COFINS sobre venda, nós vamos encontrar a receita líquida. Menos o custo das mercadorias vendidas, nós vamos encontrar então o lucro bruto. Este aqui é o exercício, é o final do exercício? Este aqui é o resultado final? Não, ok? Este não é o resultado final, porque ainda devemos ter as despesas, ok? Nós ainda vamos confrontar as despesas operacionais e não operacionais da empresa e de tudo que ocorreu neste mesmo período. Aí sim, depois do lucro bruto diminuindo-se das despesas, nós vamos encontrar o resultado efetivo do exercício social. Muito bem? Então, alunos, para que nós não podemos ficar com nenhum tipo de dúvida, nós vamos parar agora, abrir para as perguntas e logo nós voltaremos.
Muito bem, alunos, vamos chegando à nossa reta final da aula. E para que nós possamos enfatizar e firmar o compromisso nessa nossa última aula, nós vimos toda a parte de custo de uma empresa industrial. Nós vimos desde a parte conceitual de custos e despesas, nós vimos a parte de markup e a precificação, nós vimos o plano de conta específico e lembrando, se recorda que nós falamos dos impostos a recuperar e dos impostos a recolher e o confronto entre eles. No plano de contas, nós vamos ter contas específicas para essa situação. Como, por exemplo, lá no ativo circulante, nós vamos encontrar a conta IPI a recuperar. Quando que se dá o uso desta conta? Na aquisição de mercadoria. Então pense assim, eu compro uma mercadoria por R$1.000, com um IPI de 10%. Então este IPI de 10% que eu tenho sobre uma compra de R$1.000 é crédito para mim. Este crédito no lançamento da aquisição da matéria-prima eu lançarei como direito. Por que um direito? Porque eu tenho o direito a utilizar esse crédito para abater no meu saldo devedor. Se é um direito que eu tenho, ela é uma conta ativada, ela é uma conta do ativo, é um direito que eu tenho lá no meu ativo circulante. Na contrapartida desse fato, quando efetivamente eu realizar a venda, eu vou ter um saldo devedor, mas eu só vou transferir isso para o meu passivo no confronto entre o direito que eu tenho de recuperar dos R$100, dos 10% de IPI dos R$1.000 da compra, nos 10% de IPI da minha venda. Então, por exemplo, se eu vendi esse produto por R$2.000 e eu tenho 10% deste IPI, eu vou ter R$200 a pagar. Mas se eu tenho o direito de abater R$100 do meu crédito, o saldo efetivamente que eu tenho a pagar, a recolher, é de R$100. Viu que interessante? Então eu tenho um direito de recuperar. E lá no plano de contas nós vamos ter efetivamente essa demonstração. IPI a recuperar, ICMS a recuperar, PIS a recuperar, COFINS a recuperar. Então tudo aquilo que pode vir a apurar em conta gráfica, nós vamos ter a conta específica. Lá no passivo eu ainda bem vou ter as contas de obrigações, como IPI a recolher, PIS a recolher, COFINS a recolher, mediante a minha apuração da conta gráfica. No decorrer da minha aula, eu disse ainda que existia um ajuste, né? O que seria o ajuste? É efetivamente ver esse confronto do crédito com o débito. Ou seja, se eu tenho R$100 de crédito de IPI lá no meu ativo circulante, que é um direito que eu tenho, e ao final do exercício eu vendi, ao final do mês eu fiz uma venda e eu tenho 200 a pagar, eu tenho que fazer um ajuste aqui, né? Qual é o ajuste? Debita-se a conta de IPI a recolher, credita-se a conta de IPI a recuperar. Lá no recuperar vai zerar e no a recolher ficará um saldo de R$100. Este saldo de R$100, então, será o valor a ser recolhido, ok? Então, nós vimos a questão do IPI. Lá na demonstração de resultado, então só reafirmando a situação em que autores tratam os diferentes posicionamento e classificação e registro da receita e do IPI, nós aqui vamos trabalhar então com faturamento bruto, menos o IPI, nós temos o faturamento líquido, ok? Para que nós possamos dar sequência à demonstração de resultado. Se vocês pegarem o material que já vão lançar lá na receita bruta, sem problemas, ok? Então, quando nós temos o faturamento bruto menos o IPI, o faturamento líquido ou a receita bruta, é a partir daqui que algumas demonstrações de resultados se iniciam. Este faturamento bruto e este IPI pode vir a não ser apresentado em alguns autores. Agora, no nosso caso, nós temos o faturamento bruto menos o IPI, que seria o faturamento líquido ou a receita bruta, menos as deduções legais, que são os impostos, ICMS, PIS, COFINS e as devoluções e notas fiscais canceladas, nós vamos encontrar, então, a receita líquida. Menos o custo da mercadoria vendida. E este custo da mercadoria vendida é tudo aquilo que nós vimos nas 4 aulas. Lembra-se lá, desde a aquisição de matéria-prima, que é um custo, até a transformação para produto acabado. Tudo que foi de gasto, tudo que foi de desembolso, tudo que foi de sacrifício financeiro para a obtenção desta receita
é calculado para o custo de mercadoria vendida. Então, se eu tenho lá o custo de aquisição até o custo da venda, todo este processo industrial, todos os gastos serão considerados no custo da mercadoria vendida. A partir da receita líquida menos o custo da mercadoria vendida, nós então encontramos o lucro bruto. Neste momento, nós temos o lucro bruto, que será a base para a dedução de todas as despesas. Lá na nossa primeira aula, nós vimos que os custos é tudo que é voltado à produção. Por isso que ela está diretamente vinculada ao faturamento e à receita bruta. A partir dali, nós temos as despesas, que não estão voltadas à produção, mas também é um sacrifício financeiro para a obtenção da mesma receita. E, neste momento, nós vamos deduzir do lucro bruto as despesas operacionais, que podem ser constituídas pelas despesas administrativas, despesas com vendas, despesas financeiras e outras despesas, ok? A partir daí, nós chegamos, então, no resultado do exercício. Quando nós chegamos no efetivo resultado do exercício, nós já tivemos também a apuração dessas contas. E nós vamos zerando as contas de despesas, de receita, nós vamos ajustando, nós vamos encerrando, verificando o que teve saldo credor, o que teve saldo devedor, para poder finalizar a demonstração de resultado. Alguns alunos podem perguntar, professor, mas por que esse encerramento de exercício? Veja, nós sabemos que todas as contas de despesa, o seu saldo deve ser devedor. Então, quando nós encerramos as contas de exercício, o que nós estamos fazendo? Estamos verificando, estamos apontando e estamos ajustando para que nenhuma conta que tenha como saldo devedor fique credor, por exemplo. E a contrapartida da mesma maneira, que nenhuma conta que tem saldo credor fique com saldo devedor. Então, o encerramento do exercício nada mais é do que esse confronto entre as contas de saldo devedor e as contas de saldo credor, para ajustar para que todas as contas fiquem com o seu saldo específico. Toda a receita com saldo credor, todos os custos de despesa com saldo devedor. Encontra-se o resultado, positivo ou negativo, lucro ou prejuízo, faz um lançamento de transferência desse resultado para o balanço patrimonial, lá no patrimônio líquido, em que será composto o lucro acumulado ou as reservas de lucro, mediante a Lei 11.638, ok? Muito bem, alunos. Encerramos, então, todo o nosso conteúdo, falamos de tudo aquilo que nós entendemos da contabilidade de custo. Foi um complemento da gestão de custo, a contabilidade, então, mais especificadamente, principalmente na aula de hoje, que nós falamos dos resultados. Dessa maneira, nós vamos encerrando a nossa aula. Mas antes, eu vou ainda abrir mais um momento para que vocês possam tirar alguma dúvida sobre a demonstração de resultado, que foi o que nós falamos agora. Então, nós vamos por mais um minutinho e logo nós voltaremos. Muito bem, alunos. Vejam, quando nós falamos de custo de produto vendido, né, custo de mercadoria vendida ou custo de serviços vendidos, qual é a diferença? Eu disse muitas vezes custo de mercadoria vendida, mas se nós estivermos trabalhando com indústria, será custo de produto vendido. Custo de mercadoria vendida se dá para um comércio. E custo de serviço vendido se dá para uma prestadora de serviço, ok? Então, é só uma nomenclatura. Lá na demonstração de resultados, se for uma indústria, nós vamos trabalhar com o custo de produto. Se for um comércio, nós vamos trabalhar com o custo de mercadoria. Se for uma prestadora de serviço,
nós então vamos falar, a nomenclatura a ser usada será custo de serviços prestados, ok? Muito bem, alunos, antes de encerrar a nossa aula, quero reafirmar para vocês que a nossa avaliação terá todo o conteúdo que foi ministrado, todo o material disponível, todo o nosso livro, material complementar. Então, não deixe de estudar todos esses materiais para que você possa ter condições de realizar a prova, ok? Entre nos fóruns, participe, qualquer dúvida que possa vir a ter no decorrer dos dias, eu quero me colocar à disposição. Você também tem o seu tutor presencial, temos o tutor à distância, eu coloco-me à disposição sempre que vocês precisarem, ok? Então, neste momento, eu quero agradecer por mais uma aula, obrigado pela companhia, até a próxima aula e um grande abraço do professor Luiz Fernando.